Fala, investidor do Análise, tudo bem? Hoje nós olharemos um pouco a BB Seguridade, veremos se é um bom negócio, se vale a pena investir ou não, pontos positivos, pontos negativos. Então fique aí até o final, curta aí, vamos ver muitas informações relevantes sobre a BB Seguridade ou BBSE3. Lembrando que não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, nós faremos apenas uma breve apresentação sobre a empresa, tudo bem? Então vamos lá, aqui nós já temos uma primeira imagem mostrando as três vertentes da BB Seguridade ou BBSE3, como você preferir falar. Então nós vemos que é uma empresa que tem participações que ela divide em três frentes. A primeira que é negócio de risco, a segunda que é negócios de acumulação e a terceira vertente que é negócios de distribuição. No negócio de riscos nós temos vida, prestamista, habitacional, rural, residencial, empresarial e a parte de odontológico. No de acumulação temos previdência e capitalização e no negócio de distribuição nós temos a corretora de seguros que tem acesso à distribuição do Banco do Brasil. Então, a BBSE utiliza a rede de distribuição do Banco do Brasil para fazer toda a parte de corretora. E aqui nós temos a estrutura societária, que é muito importante, então preste bastante atenção nessa parte, pois aqui nós veremos uma diferença que tem de BBSE para as demais empresas que nós costumamos ver na Bolsa. Então aqui nós temos a BB Seguridade Participações, que aqui é a nossa BBSE3, e aqui ela tem participação em duas empresas, a BB Seguros e a BB Corretora. Então, abaixo da BB Seguridade, nós temos essas duas empresas. E lembrando que 66,25% do capital da BB Seguridade é de quem? É do Banco do Brasil, que também tem capital na Bolsa, que é o BBAS3. Então, aqui nós temos uma informação bem relevante. Então, voltando aqui às empresas que estão abaixo da BB Seguridade, que é a BB Seguros e a BB Corretora, elas têm também outras empresas que estão abaixo do seu guarda-chuva. Vamos falar da BB Seguros, que é a parte mais relevante da companhia em relação a algumas diferenças que nós temos em relação a outras empresas. Então, a BB Seguros lá tem a Brasilseg, Brasilprev, Brasilcap e Brasil Dental. A Brasilseg é a parte de seguros, Brasilprev Previdência, Brasilcap Capitalização, Brasil Dental Planos Odontológicos. Aqui é uma parte bem importante. Nós vemos aqui esse item, expiração de acordos, que nós vemos essas datas aqui. Aqui na capitalização não tem, mas o odontológico tem. E aqui também na parte de corretora também tem. O que são essas expiração de acordos? Porque é o seguinte, cada uma dessas frentes, a BB Seguros, que está dentro da BB Seguridade, ela tem uma parceria, no qual essa parceria ela tem aqui a representatividade do Banco do Brasil. Então, a BB Seguridade, dentro desses negócios, ela tem 49,9%, o que isso significa que ela não é controladora dessas empresas que estão aqui embaixo. Ela tem uma participação relevante, a participação aqui econômica que ela tem, como vocês podem ver aqui, ela é relevante, só que na questão de controle de fato, não seria de fato do BBSE, justamente por causa desses 49,9%, sendo a maioria dessas empresas parceiras, no caso da Brasilseg Mafre, da parte de previdência principal, na capitalização a Icatu, na parte de dental, Odontoprev, e na parte de corretora nós também temos novamente a principal. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Então esse é um ponto aqui de relevância, eu vou até marcar aqui novamente para vocês, que a BB Seguridade ela não tem a maioria das ações ON dessas empresas aqui. Então, se chegar nessa data ou próxima dessas datas aqui, não tiver uma renovação, uma parceria ali para manter esses negócios, pode acontecer de ter um revés aí em BB Seguridade. Claro que ainda esse vídeo ainda foi gravado em 2022, então tem um tempo ainda. Nós temos aqui, nessa primeira, 9 anos, vou apagar aqui para ficar mais fácil, senão pode ficar complicado para ficar poluído, né? Então aqui nós temos 9 anos ainda, nós temos 10 anos, aqui nós temos mais de 10 anos, aqui não é 10 com mais 2, 3, 13 anos,
e aqui também 10 anos. Então tem um período ainda relativamente longo, mas é um ponto de atenção para quem investe em BB Seguridade. É um ponto de atenção justamente essa estrutura societária, e essa parte da BB Seguros, ela tem uma representatividade grande na companhia. Aqui tem um breve histórico de quando que ela começou lá em 1981, que ainda não era Brasil Seguridade, depois que ela acaba virando, né? Mas tem aqui mostrando a criação daquelas empresas, as parcerias, e um ponto relevante aqui é esse desinvestimento que a BB Seguridade fez em IRB. Os bancos, as seguradoras, elas tinham participações em IRB, que ao longo do tempo muitas delas foram desfazendo essas participações, e é um ponto curioso é que a BB Seguridade se desfez da IRB ali por volta de junho, julho de 2019, que não foi o pico das ações, mas foi um ponto bem elevado do preço das ações de IRB. Era tal ali por volta acho que de uns 25, o teto bateu uns 38 mais ou menos. Então, um ponto interessante é que ela conseguiu vender muito bem essas ações, e se nós pegarmos o topo histórico da IRB até o momento atual, tem uma queda de aproximadamente 97% de queda das ações. Então, podemos dizer que BB Seguridade fez um trade muito interessante. Aqui é um outro ponto que eles mostram de reforço, que é apoiado pelo Banco do Brasil. Aqui tem o valor de mercado do Banco do Brasil por volta aí de 20 bilhões. E aqui o valor de mercado da BB Seguridade por volta de 9 bilhões. Esses valores aqui, eles estão em dólares. Se nós pegarmos aí, a gente poderia fazer uma continha de padaria, multiplicar por 5, aproximadamente, só para termos uma noção dos valores. Essa apresentação aqui de novembro, então, teve uma variação, porque o Banco do Brasil ele desvalorizou um pouco daquela época para cá, e a BB Seguridade ela acabou valorizando. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês que é um ponto bem relevante. Aqui nós temos o Banco do Brasil atualmente com um market cap de quase 100 bi, então ele perdeu um pouco. E aqui BB Seguridade nós temos um market cap de 67 bi. E aqui é um ponto curioso, porque se nós pegarmos, vamos deixar arredondado 67 e dividir por aqueles 98, nós veríamos que em questão de tamanho, BB Seguridade seria 68% do tamanho de Banco do Brasil. Então, é um valor relevante, e quando nós olharmos a parte de lucro, nós vamos ver uma informação muito importante. Então, eu quero que vocês guardem isso, que BBSE hoje representa quase 70% do tamanho do Banco do Brasil. 70%. Anota aí esse valor. Vou marcar aqui para vocês também lembrarem. 70%, ficou meio feio, mas o importante é lembrar, 70% do valor de BBSE representa dentro de Banco do Brasil. Essa é uma informação importante. Então guarde aí, lá na frente nós voltamos nela. Aqui eles comentam também do portfólio que nós olhamos lá atrás, parte de seguros, parte de previdência, capitalização e planos odontológicos, e a parte de distribuição que conta com toda a infraestrutura do Banco do Brasil, quase 4 mil agências, mais de 56 mil terminais, 20 mil correspondentes bancários e 24 mil pontos de rede compartilhada. Então, ela conta com toda essa infraestrutura, e isso acaba sendo muito positivo, porque a empresa não precisa criar uma infraestrutura para realizar o seu serviço de corretora. Ela tem essa parceria, então é algo ganha-ganha. O Banco do Brasil não precisa fazer toda essa parte de corretora de seguros, e em contrapartida o Banco do Brasil oferece a infraestrutura, e vale lembrar como o Banco do Brasil é a controladora da BBSE, para ela é muito interessante que a BB Seguridade tenha aí um alcance, uma capilaridade muito grande com um custo muito baixo, pois se eu tenho muitas receitas e eu tenho poucas despesas, o que vai acontecer? Meu lucro aumenta. E se meu lucro aumenta, eu que sou o controlador, eu, Banco do Brasil, no caso, falando do Banco do Brasil, significa que eu vou receber mais lucro. Se eu recebo mais lucro, isso é positivo. Então, para o Banco do Brasil, é de extremo interesse que as despesas e os custos da BBSE sejam os menores possíveis. E outro ponto positivo também é o alcance nacional. Então,
O Banco do Brasil, como todos nós já sabemos, ele tem um alcance aí nacional, tem um alcance muito vasto, até mais que todos os outros bancos grandes que nós temos aí na Bolsa. Isso acaba sendo um diferencial bem competitivo. E aqui nós temos a participação de mercado no Norte, 32%, no Nordeste, 33%, Centro-Oeste, 40%, Sudeste nós temos 19%, que já é uma região aqui que tem mais competitividade, e no Sul, 28%. Então nós vemos que Centro-Oeste, Nordeste e Norte, a BBSE, ela tem aí uma participação muito grande, um market share muito grande, e ela acaba sendo extremamente competitiva contra outros concorrentes que acabam preferindo atuar na região Sul e Sudeste. E aqui eles comentam um pouco aqui do modelo de negócios. Nós temos aqui a BB Seguros junto com a BB Corretora. Aqui embaixo nós temos as outras empresas que nós vimos, Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental. E isso aqui entra dentro da BBSE como resultado de equivalência. Por quê? Esse ponto também é bem importante para você que está assistindo esse vídeo, pois quando você for olhar a BBSE, você for olhar ali o relatório trimestral, uma coisa que você vai reparar é que ela não tem receitas. Aí você pode achar estranho. Então, até que quando você olha também no site lá do Análise de Ações, quando você vai olhar as informações, quando você pega o gráfico de receita versus lucro, você não vai ver receita. Pode achar estranho, você fala, poxa, mas tá errado esse gráfico, não tem receita. E realmente não vai ter, porque todo o resultado da BB Seguridade vem de resultado de equivalência, que são os lucros das outras empresas aqui, ó, BB Seguros, tem a parte de corretora, dentro da BB Seguros tem essas 4 aqui, né, que nós tínhamos comentado lá no início, e os lucros dessas duas companhias aqui, tanto de BB Seguros quanto da corretora, vai entrar como resultado de equivalência dentro da BB Seguridade. Por isso que não tem lucros. Isso não fica evidente, por exemplo, quando você olha empresas que são holdings. Elas costumam ter essa estrutura, elas não têm receita, elas costumam ter apenas resultado de equivalência. Então também é um ponto para você ficar atento quando nós estamos falando de BB Seguridade. Então, basicamente é isso, para vocês entenderem um pouco da empresa. Agora nós vamos olhar lá no site de análise, aqui ó, nós tínhamos aquele gráfico. Antes de ir para análise, vou mostrar o da IRB, ó. Comentei com vocês, foi aproximadamente ali entre junho e julho, né? Então, ó, entre junho e julho a cotação estava ali entre 24 e 25, ó, o topo foi 34, ó, como comentei com vocês, ó, do topo até agora, 97% de perda. E o BB Seguridade, falar Banco do Brasil, mas BB Seguridade, ela vendeu por aqui, ó, 24, 25, então vendeu muito bem, muito bem. E aqui vamos olhar agora no site do Análise de Ações as informações da BBSE. A cotação atual está em 33,46, valorização tanto nos 7 dias, 1 mês e 12 meses, teve uma valorização crescente, então é uma empresa que está na contramão da grande maioria das empresas. Um ponto para ressaltar é que empresas de seguro, elas tendem a ter momentos positivos, muito positivos, quando nós temos taxas de juros mais elevadas, porque os seguros são contratados, ela tem aquele dinheiro que fica guardado e aquele dinheiro fica geralmente em renda fixa. Então, com uma renda fixa muito elevada, por exemplo, agora nós temos aí taxa Selic quase 14%, inflação que também aumentou bastante. As seguradoras, elas têm diversas opções aí no mercado para alocar esse dinheiro em renda fixa com uma valorização razoavelmente boa. Isso acaba trazendo melhores resultados para esse tipo de empresa. Aqui, olhando os indicadores da BB Seguridade, nós temos aqui um dividend yield de 5,88. Aqui é um ponto também que até gostaria de comentar com vocês. Aqui nós conseguimos ver o ponto máximo em vermelho, o ponto mínimo nessa cor amarelo esverdeado e a média que nós vemos aqui na cor verde. Um ponto aqui de destaque é que a BB Seguridade ela começou a ganhar bastante visibilidade no mercado em 2018, quando ela teve um dividendo que foi muito acima da média.
ela teve ali um não recorrente. Então é por isso que vocês têm que ter cuidado com não recorrentes, porque muita gente com certeza comprou BBSE aqui em 2018 achando que ela ia manter esse dividend yield de 11%, quase 12%, e ia se manter na perpetuidade. E não foi o que aconteceu, tanto que nós vimos que o dividend yield em 2019, como vocês podem ver aqui, ó, foi para 4,2%. Em 2020 ele subiu de novo para 9%, e depois ficou aqui em 4,8%, atualmente está no 5,88%. Então, assim, é um dividend yield bom, quase 6%, mas temos que ter cuidado, porque se nós pegarmos aqui a média histórica da BBSE é de 6,43%. Então, claramente, nós vemos que 2020 e 2018 foram não recorrentes. Então, tome cuidado, que às vezes a pessoa compra a BBSE achando que, nossa, daqui a pouco eu vou receber de novo um dividend yield aqui de 11%, e não é bem assim, né? Tem outros fatores que entram em conta. Um dos principais fatores é lucratividade. Quanto mais o lucro crescer, mais eu tenho chances do dividendo ele ficar também interessante. Nós vemos aqui que o lucro, por exemplo, ele teve um crescimento nos últimos 5 anos de 6%. A receita nós vemos aqui zerado, como eu comentei com vocês agora há pouquinho, que não tem receita mesmo por causa do resultado que ela recebe. E aqui nós vemos um PL de 12, é um PL razoável. Nós vemos aqui que na média, a média é de quase 14, então ela estaria trabalhando abaixo da média. Se nós pegarmos aqui a linha do mínimo, só a linha do mínimo, nós vemos, só tirar aqui os outros dois na verdade, deixar só o mínimo. Se nós pegarmos o mínimo, ela vem trabalhando próximo do mínimo. Ela não está no mínimo exato, como foi ali em 2021, que foi o menor PL, de 2014 para cá, mas está um valor bem interessante. Dividend yield bom, não é um dividend yield ruim, nós temos quase 6% de dividend yield. Deixa eu só trocar a cor aqui que está no amarelinho. Então nós temos aqui um dividend yield de 6%, um PL de 12%, poderia ser melhor, mas o PL está bom se nós considerarmos a média histórica, um PVP de 7%, um PVP razoavelmente elevado, mas vamos olhar aqui. Se nós pegarmos a média, está um valor, deixa eu só apagar aqui, se nós pegarmos a média, está um valor baixo para a média do BBSE, então não adianta só ver o número do indicador, nós temos que olhar também a média, para a gente ter uma ideia como é o histórico da companhia. Um LPA de 2,73, um BPA de 4, aqui também no caso de BB Seguridade, não faz tanto sentido olhar aqui um EV/EBIT, que ela trabalha uma seguradora, mas podemos olhar, nós vemos também que está ali próximo das mínimas. Então também um valor muito bom. E o lucro, o crescimento do lucro, como comentei com vocês, 6,3, quase 6,4, se pegarmos os últimos 5 anos. São valores relativamente ok. É um tipo de empresa que não vai ter aquele crescimento explosivo, é uma empresa que vai ter um crescimento mais moderado, então esse crescimento aqui está um valor bom, então também tem que entender um pouco do setor para a gente compreender esses números, porque às vezes nós olhamos esse crescimento aqui de 6, a gente fala, poxa, mas está crescendo 6, eu vi algumas empresas aí que estão crescendo 2 dígitos, 10, 15, 20, 30%, mas aí você tem que ver o contexto da empresa, onde já está situado, se é uma empresa mais madura, se é um setor que cresce muito ou não. As BBSE é um setor mais tranquilinho, mais sossegado. Aqui, ó, que eu tinha comentado com vocês, quando nós olhamos aquele famoso gráfico que tem aqui no site, de receita versus lucro, cadê a receita? Não tem, só tem o resultado do lucro. O lucro deu uma porrada ali em 2019, voltou a cair, teve ali um não recorrente, e nós vemos que o lucro agora volta a crescer. Se nós pegarmos aqui de 2013 para cá, esse lucro vem numa tendência de crescimento. Esse é um ponto positivo. Então, quer dizer, os dividendos são dividendos que se mostram, pelo menos nesse gráfico, que são sustentáveis. E esse é um ponto bom, é o tipo de empresa que a gente está buscando. É uma seguradora que tem um ROI muito elevado, só para vocês terem uma ideia, uma empresa aí que tem um ROI de pelo menos 15%, já é um ROI muito bacana, né? Já é uma empresa que consegue trazer um retorno razoavelmente ok para o acionista, e quando nós vemos acima de 20%, tem um diferencial aí muito grande. Então, nós vemos aqui, ó, o ROI dela vem variando. Aqui foi o menor ROI, se nós olharmos aqui, foi de 36, mas geralmente fica aqui acima dos 40 e aqui bateu 62. Um ROI muito interessante, que é o Return on Equity, o retorno em cima do patrimônio, que é muito bom. E aqui o nosso gráfico de lucro líquido versus cotação, no qual o lucro líquido aqui
Por esse gráfico nós veremos que não estaria tão interessante, porque a cotação subiu mais do que o lucro líquido, e de fato a cotação acabou aumentando bastante no caso de BBSE. Mas no geral é isso, era mais para apresentar um pouco a empresa, para nós vermos alguns resultados, entendermos como vem a empresa. No geral, uma empresa bacana, é uma empresa que está muito bem precificada agora, principalmente quando nós olhamos esse gráfico aqui de lucro líquido versus cotação. Ela tem dados bem interessantes quando nós olhamos aqui os indicadores que nós temos aqui no site do Análise de Ações. É uma empresa boa, mas tem alguns poréns, como nós comentamos ali no início, que é primeiro a questão das parcerias. Eu acredito que seja difícil não ocorrer essas renovações, até porque nós temos por trás da BBSE, nós temos o Banco do Brasil, então por ele estar ali por trás e ser um parceiro muito forte, até porque ele é o controlador, pode acontecer de manter essas parcerias que a BBSE tem. E outro ponto relevante, também quando nós olhamos aqui, é que é uma empresa que está no setor bem tranquilo, que não vai ter um crescimento explosivo. Então, se a sua ideia de ter uma empresa mais madura, um pouco mais resiliente, vai passar por alguns momentos de turbulência, como qualquer empresa da Bolsa, mas que no geral ela vai trazer um pouco mais de tranquilidade para você, pode ser que BBSE seja o tipo de empresa para você ter em carteira. Caso você seja num momento diferente, procurando empresas que vão dar aquela porrada na bolsa, que está buscando crescer lucro 2 dígitos, ali 20, 30, 40% ao ano, não vai ser esse tipo de empresa. Você vai ter BBSE e vai acabar se frustrando. Então, também vale lembrar que além de BBSE, que é uma empresa de seguradora, tem outras empresas como Porto Seguro, né, que é legal até fazer um comparativo. Nós temos como fazer esse comparativo aqui. Por exemplo, no site de análise de ações, nós podemos comparar BBSE com Porto Seguro. Podemos até fazer um vídeo comparando as duas empresas, se vocês quiserem, comente aqui embaixo, caso vocês queiram que nós fazemos essa comparação entre essas duas empresas. E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês aí numa próxima. Até mais, investidor!